Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas, de suas namoradas. Eu tentei escrever, não consegui. Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma edição do Casarte Marginal, a casa da nossa arte aqui na web rádio casileoca.com, que hoje tem a honra de receber Rosa Freitas, atriz, escritora, educadora, uma artista que transita pela nossa arte marginal. Querida Rosa, seja muito bem-vinda. Olá, Paulino, é um prazer estar aqui com você e nessa programação. Eu estava vendo a abertura aí do programa, quanta gente bacana, quanta gente legal, quanta gente importante assim para a nossa cultura, que passaram por aí, pessoas que vocês divulgam. Enfim, é um prazer estar aqui nesse espaço de divulgação, de promoção, de incentivo à nossa cultura. Parabéns pela programação. Muito obrigado, querida. Aí eu vi tanta gente importante, eu falei, meu Deus do céu, o que será que eu vou fazer nesse programa? Oh, você vai compartilhar a sua arte conosco, é isso que você veio fazer aqui com a gente. Que alegria, você veio... com muita alegria, com muita alegria. Você veio aqui nos trazer a sua caminhada. Nesta vida, acho que todos somos migrantes, todos somos imigrantes. Vivemos aqui nessa selva de pedra que foi construída de pessoas de todos os lugares, de todos os rincões. E hoje nós temos aqui essa moça que ela é filha de 2 imigrantes que vieram lá da Ilha da Madeira. Sim. Saíram lá de Portugal, não se conheciam, vieram se apaixonar aqui, nessa selva dita de pedra. Nos traga um pouco dessa história, querida, deve ser muito legal. Conta um pouco pra gente, por favor. Meus pais assim, são de família muito simples, né? Da parte da Ilha da Madeira, camponeses, né? Minha mãe vivia de um lado da ilha, que é a Ponta do Sol, que é um dos lugares mais lindos da Ilha da Madeira, e meu pai do outro lado da ilha, que é Santo Antônio da Serra. Então, os dois moravam. A ilha, para quem não conhece, não tem muitas informações, você dá uma volta na ilha de carro, e um dia você dá uma volta na ilha. E os dois moraram, cada um de um lado da ilha, e nunca se conheceram, que era muito mais difícil, dificuldade de transporte e tudo mais, né? E eles vieram, meu pai veio para cá, assim, início da década de 50, minha mãe mais para o final, assim, da década de 50, cada um com as suas... Meu pai veio com o irmão dele tentar a vida aqui, né, tentar esse trabalho e tudo mais, e minha mãe veio depois da minha avó, porque não dava para trazer todo mundo, era de navio, enfim, 20 dias de viagem, era um trabalhão, né? E vir com filho significava vir com gastar, né, ter que pagar esse transporte. Então, minha mãe ficou em Portugal ainda com uns 14, 13 anos, depois que ela veio para cá com o meu outro tio. Então, os dois se conheceram aqui na Zona Norte. Nós sempre vivemos aqui no Imirim, enfim, eu sempre vivi no Imirim, Lausanne, Mandaki, sempre nesse trechinho. Os dois se conheceram aqui e se casaram. Então, toda a minha família, todos os meus antecedentes são todos da Ilha da Madeira. Só eu que nasci aqui.
só não sou portuguesa porque nasci aqui, sim, mas todos são portugueses. E assim, desde criança vivi com essa comunidade portuguesa, porque aqui a Zona Norte tem muitos portugueses, né? E aqui eu moro perto da Rua dos Portugueses, Rua Nova dos Portugueses, muita gente conhece, onde fica o cemitério ali, o cemitério do Chora Menino. Então a rua é quase toda povoada por portugueses, né? E muitos portugueses vindos da Ilha da Madeira. Porque na época tinha muito esse hábito, vinha alguém para cá e aí depois de um tempo arrumava um jeitinho, assim, um lugarzinho para trabalhar, trazia outro, chamava por carta, né? Tinha muito isso, recebia uma carta e vou para o Brasil. Então, e com muita dificuldade, ambos vieram, meu pai sem absolutamente nada, minha mãe também, foram lá trabalhando e conquistando, assim, a sua vida, né? Num momento difícil, lógico, né? Os dois, assim, com muitas dificuldades, estudaram muito pouco lá em Portugal, então toda essa dificuldade, né? Não tinha dificuldade da língua, né? Porque a língua era muito mais tranquilo, né? Mas tinha muita dificuldade cultural, enfim, né? E para se estabelecer mesmo, né? Ter uma casa, ter uma residência, então foi tudo conquistado aqui. E eles gostavam muito. A minha mãe, eu fui a Portugal 2 vezes, mas a minha mãe nunca quis ir para Portugal, inclusive na Ilha da Madeira. Ela gostava tanto do Brasil, ela dizia, já sou brasileira, mas eu acho que atrás tinha um pouco assim essa tristeza também de voltar um pouquinho para aquele lugar com muitas recordações, enfim, certamente um lugar que não existia mais como era, como estava na memória, então acho que tinha um pouquinho isso. Então, eu fui criada nesse ambiente português, com muita música portuguesa, com muitas festas portuguesas, com muitas tradições portuguesas. Essa alegria que eu acho que tem, né? Apesar de ter também aquele peso do fado, né? Mas minha infância foi muito povoada por essa tradição portuguesa, que completamente se casou, né, com o Brasil e com as pessoas daqui também. Sempre foi muito tranquilo isso. Então, essa é um Eu, pouquinho. eu, eu sei que uma das brincadeiras infantis que essa menininha, filha de imigrantes portugueses, tinha era de se empoleirar no muro para cantar. Como é que foi isso? Me conta isso. Como é que era essa brincadeira? Fala para mim. Não sabe que as pessoas mais velhas, né, sempre me falavam isso, né, que me viam, passavam na rua e eu sempre às tardes eu ficava em cima do muro cantando e cantava, não importava quem estava passando, eu ficava cantando, cantando, cantando. E de sainha lá, pequenininha, em cima do muro, empoleiradinha lá, e as pessoas brincavam, né? As pessoas passavam e falavam comigo, e brincavam, e gostavam de me ver cantando. E então eu ouço isso desde criança, que eu era aquela menina de olhos grandes, zoiuda, e que ficava cantando lá o tempo todo, né? E eu sempre gostei muito de cantar, assim. Meu primeiro desejo por arte veio pela música, por meio da música, assim, achava bonito, ficava vendo aquelas cantoras, né, ouvia no rádio e mesmo pela TV portuguesas também, né? Não, eu ouvia muito rádio português de portuguesas cantando, né? De programas portugueses, achava lindo, achava bonito aquelas vozes, né? Então a música foi a primeira. Minha mãe cantava também, ela gostava de cantar, ela vivia cantando assim em casa, era muito afinada, né? Aliás, minha família é bem afinada, minha irmã também não enveredou aí para ser cantora, mas minha irmã é muito afinada. E minha mãe sempre foi muito afinada também. Então a música sempre esteve assim presente, principalmente o rádio, né? Principalmente por meio do rádio. A gente não tinha outras, não tinha vitrola na época, né? Só depois de muito tempo, a gente depois de adolescente que conseguiu, mas não era só o rádio mesmo. Então a nossa programação era por meio do rádio. E mesmo a TV foi depois de um tempo, assim. A gente começou primeiro a assistir TV no vizinho, como muitos de nós, né? Depois que a TV foi inserida assim no lar, né? Como aquela figura que aproximava as pessoas para ver novelas e tudo mais. Né? Mas foi muito rádio, né? Então a minha entrada pela arte, assim, pela música, o meu contato com a música foi muito pelo rádio, foi muito pelas músicas, minhas programações de rádio. Você falou das festas portuguesas, né?
Sim. E nessas festas, eu imagino que havia música e tal, e nunca ninguém falou: olha, é aquela menininha lá que fica cantando em cima do muro, vem Você cantar aqui com sabe, a gente. Paulino, Venha, você não sabe, venha. é uma frustração minha desde criança, porque nós íamos às festas da Casa Ilha da Madeira, né, que era no início, era lá na Voluntários da Pátria, quando eu era criança ainda, não lembro agora a altura, mas era mais ou menos perto, em Santana mesmo, né? E depois ela veio aqui para o Horto Florestal. Mas nós íamos às festas, que eram festas, comida, bebida e danças, né? Muitas danças folclóricas, o próprio grupo, né, que pertencia à casa, e grupos convidados de outras cidades, até de Portugal, que iam lá. Eu achava aquilo maravilhoso, eu queria dançar com aquele grupo folclórico, mas meu pai não deixava, não deixava. Algumas vezes já me convidaram, né? Mas meu pai não deixava. Não, porque meu pai sempre foi muito rígido. Imagina, vai viajar com esse grupo, vai viajar de ônibus, vai para Santos, vai para outras cidades. Não, minha filha não, minha filha não. Mas era um grande desejo, assim, meu de participar. Eu queria muito, para mim seria assim, ser feliz era dançar no grupo folclórico da Casa Ilha da Madeira. Eu, assim, olhava com inveja. Eu tinha um primo que dançava, né? Que dançou por muito tempo, José Luiz Rodrigues. E eu achava maravilhoso. Eu ficava babando e vendo as meninas dançando lá. Mas, enfim, papai dizia não, e não tinha conversa, e não tinha conversa. Então, eu me satisfazia lá dançando, enfim, curtindo as festas, né? Mas e até hoje existe, né? Existe ainda o grupo, a Casa Ilha da Madeira, fica ali na Avenida Parada Pinto, ali no Horto Florestal. Quem não conhece, é muito legal. É um lugar assim muito simples, né? Rústico. As festas normalmente, agora não, porque agora estamos em pandemia, mas aos domingos à tarde, você pode participar. Aí na festa tem comida, tem bebida, tem missa todos os domingos tem uma missa, vai um padre lá, tem procissão, né? Tem esse culto, esse cultivar aí da religião, e depois tem os grupos folclóricos dançando. Então, você passa uma tarde lá. Eu passei a minha infância assim muitas vezes participando dessas festas assim com os meus pais, né? Mas ainda há pouco tempo, antes da pandemia, eu cheguei a ir lá algumas vezes, enfim, levava minha mãe. E depois, quando a gente vai ficando mais velho, também a gente acaba até valorizando mais essa coisa das raízes, né? Quando a gente é criança, a gente vai curtindo, tal, mas não tem essa ligação tão forte. Mas depois o tempo vai passando, você vai também se aprofundando mais, vai sentindo mais o que é, né? O que são essas raízes, a força que tem sobre a sua personalidade, sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, né? E aí a gente acaba se interessando mais e é muito rica mesmo a cultura portuguesa, enfim. E essa nossa união, essa nossa junção, né, de culturas é muito legal. Todas, né? Eu curto muito todas as Sim. culturas. E E isso que é rico, né? isso, sim, essa é uma característica muito bacana na nossa cultura, porque nós, não só do ponto de vista étnico, porque nós somos a formação fomos formados por muitos povos, Sim, né? Carregamos o nosso DNA, os povos originários, carregamos o nosso DNA, os povos da África, carregamos o nosso DNA, os europeus, muitas vezes carregamos o nosso DNA, os asiáticos, e não apenas a nossa estrutura genética, né? Mas a nossa cultura sim, agrega essas relações todas. Mas essa jovenzinha, essa menina, que filha de imigrantes, que brincava, e enquanto brincava, sonhava em ser cantora em cima do muro. Essa jovem que era apaixonada pelas festas portuguesas, que recebeu convites para participar, não só como telespectadora, não só como alguém que estava lá apreciando
essa jovem cresceu, foi trabalhar, fez faculdade, foi lutar, como tantos de nós tem que lutar no seu dia a dia. Traz um pouco disso para a gente nesse momento, por favor. Paulino, então, como eu disse, minha família sempre foi muito humilde. Então, assim, nós tínhamos uma vida muito legal, mas bem restrita financeiramente. Então, quando eu tinha 14 anos, se eu quisesse ter coisas, né, eu tinha que trabalhar, né? Desde cedo a gente já sabia disso. 14 anos, vamos embora, bora trabalhar para comprar seu sapato, para comprar sua roupa. Então, eu comecei com 14 anos. Meu pai já, enfim, já conversei com ele, tudo bem, era claro que eu ia começar a trabalhar já nessa época. E aí comecei a trabalhar, primeiro entrei numa empresa de contabilidade, para trabalhar como escriturária, e a partir daí trabalhei nas empresas do bairro, muito próximo, que dava para eu ir a pé e tudo mais, e onde eu morava, onde eu moro até hoje, porque eu sempre morei aqui nesse perímetro, tive 2 casas na vida, uma casa onde hoje é Engenheiro Caetano Álvares ali, que muita gente conhece, que liga a Marginal até o Andaqui, eu moro numa travessa, e minha casa na época da minha infância, ela ficava onde é exatamente hoje o meio da avenida, então nós fomos desapropriados. Então tivemos que sair da casa, meu pai com um dinheirinho ali que era muito mal pago na época, era problema receber da prefeitura, enfim. Conseguiu construir aos poucos uma casa do outro lado da avenida, onde até hoje eu tenho onde eu moro. Enfim, com muita dificuldade, e tinha que estudar à noite, e na época essa avenida, quem conheceu aqui, os jovens não conhecem, né? Mas quem conheceu aqui era um lamaceiro, enquanto não passou a avenida, era um rio. Então eu ia para a escola de galocha quando chovia, porque era horrível, né? E eu de galocha ia com um saquinho plástico com o meu sapatinho de Cinderela, né? Aquele bonitinho. Chegava na escola, trocava o sapatinho, punha o cheio de barro no saquinho, punha o de Cinderela, ia para voltava, era a mesma história, né? Trocava. Então, nós passamos muita dificuldade, assim, momentos difíceis, porque, assim, tinha que estudar à noite e tinha que trabalhar. E minha irmã, mesma coisa, também muito cedo começamos a trabalhar. E primeiro no bairro, depois trabalhei muitos anos. Aí fui trabalhei na área de comunicação muito tempo, trabalhei na Abril Cultural há vários anos, por muitos anos, a empresa que eu trabalhei mais tempo, e depois da Abril Cultural na Cabesp, que é uma empresa de gestão em saúde. E paralelamente, minha carreira artística e achando um jeitinho. Foi quando eu entrei na universidade, quando eu entrei na faculdade, fiz português e inglês. E aí, assim, na faculdade, eu já... Licenciatura? Oi? Licenciatura, Licenciatura. É isso, português e inglês. Gostava muito de escrever, eu sempre gostei muito de escrever, desde criança, né? Então, achei que letras... Fiquei pensando, na época, eu tinha muita ansiedade de fazer logo faculdade, né? Eu achava que ficar um ano fazendo cursinho era perder tempo, aquela pressa que não tem razão pela idade, né? Mas eu tinha pressa. Então, eu quis fazer faculdade, pensei que faculdade... Eu queria fazer comunicação na época. Eu prestei comunicação e prestei letras. E aí, na primeira chamada, me chamaram de letras, eu nem fui ver a segunda chamada, que podia ser comunicação, eu já comecei a fazer letras. E sempre gostei muito de literatura, enfim. E aí comecei a trabalhar também como redação na empresa, então para mim foi muito legal. E logo na faculdade, quando eu saindo da faculdade, eu poderia ser uma professora de inglês. Português e inglês, lecionar português e inglês. Mas eu sentia que o meu inglês não estava muito bom, eu queria, né, ser melhor. Aí falei, não, fiz mais 7 anos de inglês. Mas depois você se pós-graduou em comunicação, não foi? Isso, depois eu fiz pós-graduação em comunicação na USP. Aí também foi um momento muito legal, porque eu já tinha me formado e sempre curti muito, né? Comunicação era, enfim, todas as áreas que eu me envolvia, a comunicação estava sempre ligada. Aí eu fiz um curso de gestão, né, de pós-graduação lá na USP, que foi muito legal. E numa fase legal, porque quando você faz faculdade, na adolescência quase, né, pós-adolescência, é aquela, você não sabe muito bem o que você quer, né?
você não sabe muito bem como estudar, como aproveitar aqueles momentos que você está na faculdade. Assim, eu acho que aproveitei um pouco, mas eu poderia ter aproveitado mais. Mas eu entendo que também, com 17 anos, né, não, você não tem muito essa bagagem, né, para, enfim, para aproveitar tudo que você poderia numa faculdade. E fazendo comunicação, não. Quando eu fiz comunicação, eu já senti que eu estava muito mais madura, e aproveitei muito, porque era um grupo também muito diverso. Então, eu trabalhava num grupo, eram pessoas que se interessavam por comunicação de forma geral. Então, você tinha alunos médicos, alunos professores, alunos de advogados, alunos que trabalhavam com comunicação também. Você tinha atores, você tinha bailarinos. Então, foi um grupo muito rico, né? E todos querendo, né, falar sobre comunicação. Então, foi um curso muito rico, assim, que para mim serviu e serve até hoje, né? E nesse momento mais maduro, que eu acho muito legal, que eu aproveitei, você vai querendo ir, gostando de estar na faculdade, né? Que normalmente não é o que acontece quando você tem 17 anos. Você quer passar de ano, você quer se livrar logo daquilo, você quer terminar logo a aula para poder sair com os amigos. Então, O afã da cervejinha depois da aula é muito mais forte do que o sim, é chamado da verdade, biblioteca. é verdade, é verdade. Eu sempre fui aquela menina do suquinho, né? Então, mas sempre curtia a farra, só não era muito de cerveja. Até hoje eu não sou muito de cerveja, mas tomo, sim, tomo um pouquinho e tal. Mas curtia muito sair com os amigos, enfim, é o que você quer, né? Conversar sobre tudo, né? Sim. Menos sobre a faculdade. Querida, neste momento, eu gostaria de convidá-la para o nosso primeiro interlúdio. Eu preparei uma surpresa, eu espero que você aprecie. Ai, que legal! Quero ver. Desse universo bem-humorado da malandragem. Então, desabafo da Marcos Bemba. Esse malandro que anda todo rosa, sacia meu coração. Carrega truques na sacola, adormece moedas, muda de direção. Ele desliza nas calçadas negras, até chegar no cabaré. Se vê o bonde da palhoça, eu sou a deusa da maré. Se a vida é louca, eu já seguro a minha saia, mas se bem pedir perdão. Quem vive à sombra da navalha negra, contando o céu fica sem chão. Se ele soubesse o que eu penso das coisas do coração, jamais faria o pecado de ficar ao meu lado, sem flores na mão. Se ele soubesse o que eu penso das coisas do coração, jamais faria o pecado de ficar ao meu lado, sem flores na mão. Andam dizendo que nas galerias conta vantagens sem parar, disfarça as marcas da boemia, corre pra me vigiar. No samba torto ele se destaca, no descompasso dos seus pés, mas nos meus pés ele desaba, feito pacotes nada certo. As horas correm no desabafo, malandro é o meu colchão. Ele me dá a garantia que mudamos de dia, também de paixão. Se ele soubesse o que eu penso das coisas do coração, jamais faria o pecado de ficar ao meu lado, sem flores na mão. Se ele soubesse o que eu penso das coisas do coração, jamais faria
adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea semelhante nossa, em vigília, atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres, há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres, vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Zingas, Nhambelês e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, do nosso líquido lembrar disso, em cada gota que jorra, um fio transparente e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Eu sou Dona Margarida, a professora de vocês. Vamos falar sobre música. Sim, esta arte encantadora que tanto bem faz às nossas vidas. E para que essa aula seja ainda mais rica, a professora Margarida convidou o cantor, compositor, poeta, instrumentista, jornalista e responsável pelo blog Sarau, Luau e o Escambau, Arnaldo Afonso. Arnaldo, venha conosco para darmos essa aula encantadora para os seus alunos. Olá, Arnaldo, um grande prazer tê-lo aqui conosco. Arnaldo Afonso. Boa tarde, professora Margarida. Obrigado pelo convite. É um prazer participar de uma aula cujo tema seja a importância da música na vida das pessoas. Pode nos ajudar muito mais a falar sobre Noel Rosa. Por favor, Arnaldo, nos diga. Gênio da música brasileira. Viveu apenas 27 anos, mas deixou uma obra vasta. O Noel Rosa estava saindo pela manhã de uma noitada de boemia e ele acabou conhecendo uma moça que estava indo para o trabalho, que trabalhava na indústria de tecidos lá em Bangu. E aí ele conheceu, se apaixonou por ela, estava escrevendo uma música para ela, ficou pensando nela, ela lá trabalhando, e eu aqui compondo, ela fazendo pano, e eu aqui fazendo música, e a fábrica tinha os 3 apitos, né, que chamava as pessoas para o trabalho, e ele fez a partir dos apitos a música, ele fez assim. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Você que anda sem dúvida bem zangada ou está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Aí ele encerra assim: sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno, e você sabe por quê. O que você não sabe é que quanto você faz pano, eu faço junto do piano esses versos pra você. Gostou, professora Margarida? Vamos dar continuidade aos nossos grandes compositores. Agora vamos falar sobre ele, o fabuloso Adoniran Barbosa. Adoniran nasceu também no ano de 1910, numa cidade do interior de São Paulo, Valinhos. Tiro ao Álvaro.
De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Talva de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. De tanto levar comigo frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Talva de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ai, que música encantadora, não é? Ai, é um desafio cantar uma música que Elis Regina cantou, imagine. Foi só uma ilustração, queridos alunos. Dessa Sim. maravilhosa música brasileira. Obrigado, professor. E lembre-se, queridos alunos, nesta época de pandemia, nesta época de reclusão, vamos curtir música. E lembre-se, lá as mãos corretamente, todos os dedinhos, e principalmente, quando tiverem que sair, usem a máscara. Sim, tchau! Grande beijo de Dona Maria. Ai, que delícia de surpresa, Paulino! Ai, fiquei emocionada. Acabamos de ouvir, no sarau da casa da Eliane Iglesias, Rosa Freitas, Marcos Murimbal, acompanhados pelo Ayrton Mugnanini Júnior, cantam Desabafos. É, a música do Marcos Murimbal. Exatamente. Na sequência, A Noite Não Adormece, gravação de setembro de 2018. E depois a dona Margarida, professora vastamente conhecida pelos internautas e argonautas, numa edição especialíssima sobre a nossa querida música popular brasileira. Ah, sim, muito legal esses dois parceirões aí, o Marcos Murimbal, que é cantor, compositor, com quem eu já fiz vários trabalhos, já participei do CD dele, e a música Desabafa é uma música de composição dele, que eu já utilizei em espetáculos teatrais, na Orgia, e outras músicas dele também eu utilizei na Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada, que também é um espetáculo que eu fiz, que eu tenho, né, que eu faço com a Merak Companhia Teatral, e o Arnaldo Afonso, que é um parceirão, companheirão também, ele participa de vários trabalhos meus, esse da Dona Margarida, fizemos várias sessões de Margarida, ele participando, cantando, e também eu participando de algumas lives dele, sobre Caetano, sobre o Cartola também. O Arnaldo faz um trabalho muito legal, né? Você sabe, conhecemos muito, ele dá uma super força para nós, para todos os artistas da cena alternativa aí de São Paulo e de outros lugares. É um companheirão, assim, de todos nós, né? E tem um blog maravilhoso, o blog Sarau, Luau e Escambau, do Estadão. Tá, toda semana você pode ir lá, você quer coisa boa, vai lá que tem. Né? Paulino tá lá. Casileoca tá lá. Inclusive, o Arnaldo já passou por aqui, né? Ele já foi um dos nossos convidados, ele já esteve sentadinho aí desse lado que você ocupa. Adorei, viu, Paulina? Adorei a surpresa, tem momentos Obrigado. muito legais, muito legais. E o segundo, o texto do A Noite Não Adormece é da Conceição Evaristo, né? Poetisa, sim, essa mulher incrível. Ah lá, ó, ele acabou de comentar aqui. Daqui a pouco a produção coloca o Arnaldo aqui no ar. Ele está dizendo que está aqui. Estou vendo você aí, meu amigo. Sabendo, participando aqui da live, até sem eu saber, olha. Um beijo grande para o Arnaldo, para o Marcos Murimbal. Um grande abraço. Querida, quem escreve sabe o que eu vou dizer agora.
muitas vezes nós compomos os textos escondidinhos, guardamos eles até com certo acabrunhamento, a gente fica meio retraído com eles e tal. E eu sei, agora eu tenho esse hábito, eu fico indo e vindo no tempo. Eu sei que aquela menininha, agora eu vou pegar na mão daquela menininha novamente. Posso? Você me dá Pode, licença? pode. Essa menininha é carente, eternamente carente. Pode pegar na mão. Eu sei que aquela garotinha escrevia cadernos e cadernos, escrevia. Conta um pouco disso pra gente, fala de um momento complicado da tua vida, mas fala primeiro dessa escrita que você tinha, por favor. Sempre assim, foi uma coisa muito natural, assim, desde muito cedo eu gostava de escrever. Assim, gostava de escrever o que eu sentia, né, o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, lógico, sempre coisas para mim, nunca pensei em ninguém, era aquele caderninho lá escondidinho para você. E essas escritas acabaram foram se transformando em aquilo que eu, né, um pouco meio parecido com poesia, nem me sinto uma poeta, assim, mas enfim, uma poetisa. Mas eram textos assim que vinham, eu gostava muito assim de escrever, eles foram se transformando, né? Foram se transformando numa arte da criança, né? E eu como eu falei, né, eu morava já aqui na Zona Norte, numa casa que hoje não existe mais, porque foi totalmente mudado, enfim, foi canalizado um rio que passava por trás da minha casa. E os meus cadernos, muitos dos meus cadernos quer dizer, muitos não, todos os meus cadernos, aqueles cadernos de poesia que eu escrevia, e mesmo aquelas folhas soltas, elas foram todas perdidas no enchente que teve, numa enchente grande na Zona Norte. E foi uma das maiores que teve. Depois dela, os muros da minha casa foram derrubados, né? Foi uma coisa bem, bem trágica, assim, né? A gente já sofria enchente por muito tempo. Minha casa foi invadida por água há muito tempo, né? Muitos anos, né? Quando chovia na época de calor, né? Janeiro, fevereiro, era pânico total, né? Começava a escurecer para o lado da Zona Leste, você podia ter certeza, começar a subir os móveis, né? Subir geladeira, subir fogão, porque vinha água, né? E um dos últimos anos foi bem forte a enchente e derrubou os muros da minha casa e minha mãe, inclusive, teve que sair pela janela com umas cordas, né? Eu lembro que eu estava voltando da escola, eu não estava em casa, eu estava estudando num colégio que é o Meireles tradicional aqui do Imirim, e quando eu cheguei as pessoas começaram a dizer, olha, tua casa está cheia de água, tua mãe saiu pela janela. Então, nossa, foi horrível, né? Foi muito, né? Foi assustador mesmo. E a gente perdeu muitas coisas, né? E meus textos sumiram, né? Eu só percebi depois, porque a casa, assim, os vizinhos ajudavam muito, essa coisa da pobreza que é muito solidária, é incrível, né? Assim, muitos ajudaram a gente, ajudavam, limpavam a casa, enfim, né? Mas eu perdi os meus textos, eu fiquei muito triste. Perdi meus textos, perdi algumas bonecas, perdi alguns brinquedos, enfim, né? Então eu senti depois, puxa vida, eu gostaria. Tem coisas que eu guardava para mim, gostava de ler, e outras coisas que eu estava desenvolvendo ainda, estava escrevendo, né? Mas enfim, foram perdidos. Provavelmente foi no chão, alguém varreu, jogou e foi embora, né? Então foi uma coisa que eu gostaria muito de engoliu hoje. sua poesia. É O Rio Tietê engoliu sua poesia. é verdade, engoliu, né? Foi por aí, As né? Foi por águas. aí. As águas. Foi um período difícil. Quando a gente era muito criança, assim, né? Isso ficou lógico, ficou com uma marca forte, mas essa coisa dos pais, meus pais sempre foram muito protetores, assim, né? Enfim, resolviam as coisas e tinha essa coisa mais suave de proteger a gente dessas mazelas que eram, né? De repente, à noite já estava em casa, estava tudo arrumado, as coisas já estavam, e tudo bem, vamos embora, né? Vamos embora. Mas essa questão dos textos eu sinto muito de ter perdido essas coisas minhas que eram íntimas, né? A gente é coisa de menina, coisa guardadinha que você não quer que ninguém leia, que não quer que ninguém veja, né? Ainda bem que ninguém leu, porque eu acho que eu ficaria apavorada se alguém lesse, né? Me sentir mais invadida, né? Se alguém leu, foi lá.
foi lá por outros lugares, né? O Mas enfim, inusitado desconhecido apreciou sua arte. é verdade. Mas aí, a partir daí eu comecei a escrever. E depois, quando eu. E teve um fato, quando eu trabalhava na Abril, também comecei a trabalhar na Abril Cultural com 17 anos, né? E teve uma coisa interessante, porque eu nunca achei que escrevesse bem, né? Enfim, nunca me. Daí já comecei a entrar na faculdade, mas uma vez eu tive um problema sério, por isso que tem coisas que acontecem na nossa vida que são muito, muito legais, que te despertam para coisas que aparentemente não tem nada a ver. Eu tive um problema com uma conta de água que teve um vazamento, enfim, um vazamento de água que não era da minha casa, enfim, era uma coisa que era da Sabesp, né, na época, e aí a cobrança veio alta e eu fui atrás para saber como é que fazia, porque não era um gasto meu, era um problema da Sabesp, enfim. Isso me deu um trabalho enorme, enorme, porque eles não atendiam, as contas estavam altas e tal, né? Meu pai preocupado, tudo mais. E eu lembro que eu fiz uma carta para a Sabesp, dizendo tudo que estava acontecendo, uma coisa enorme. E aí depois eu mostrei eu trabalhava enfim, mostrei para uma pessoa de comunicação para ver se estava boa, se ficava inteligente. Aí o diretor, né, na época dessa área de comunicação, virou para mim e falou assim: Nossa, mas você escreve muito bem. Essa carta está muito boa. Você é uma ótima, né? Você é muito boa para escrever, para relatar, né? Ficou muito muito bem. Enfim, aí depois daquilo eu falei assim, nossa, acho que eu escrevo, né? A partir daí, esse incentivo, né? A partir de uma coisa que, né, do cotidiano, eu comecei a acreditar mais que eu podia escrever, que eu podia fazer minhas coisas. Enfim, a partir daí os meus trabalhos também ficaram, os trabalhos mesmo na área das organizações, ficaram bastante voltados para a redação, para a escrita, para a comunicação, para jornais de empresas, né, para as publicações que a empresa tinha que fazer. Então, foi muito legal, uma coisa que aparentemente, né, simples, mas isso me deu um. E depois eu escrevi com o tempo, até já no teatro, quando eu comecei a fazer, eu escrevi meu primeiro texto, que é Rádio PRK-30, uma divertida aventura radiofônica, que foi o primeiro texto de teatro que eu escrevi. O primeiro mais bem formado. Eu escrevi outras pequenas performances, né? Eu já tinha escrito, mas um texto mesmo foi o primeiro texto que eu escrevi. E nós ganhamos muitos prêmios com esse texto, né? Inicialmente eu comecei a fazer numa empresa, com funcionários da empresa, nós fizemos ele nasceu de uma performance de 12 minutos, e até tem muita gente que conheceu esse trabalho, muita gente assistiu, as pessoas falam, por que você não volta com essa peça? Ela é muito legal, ela é muito legal. Nós fizemos na Cabesp com funcionários, ganhamos festivais, na época, festivais do Banespa, festivais do interior, festivais assim municipais, e depois eu montei ela profissionalmente, com atores profissionais. E também participamos de muitas apresentações, apresentamos em empresas, apresentamos em festivais, apresentamos em teatros municipais aqui de São Paulo. Então, foi assim, em teatro, né, como autora, dramaturga, foi o primeiro texto Dramaturgo, né? que eu escrevi. Então, nós temos aqui uma escritora premiada. E por, e por falar em teatro, como eu disse, eu gosto de ficar passeando na linha do tempo. Vamos voltar lá para o final da época da faculdade. Você estava, se eu não me engano, no primeiro ano do curso de inglês. Sim. E um anúncio. Fala um pouco desse anúncio, de um certo musical, de um Ele certo vasculhou toda a minha início de caminhada artística. Traga um pouco disso para a gente, por favor. Na verdade, foi meu ingresso no teatro mesmo, né? Eu estava fazendo inglês, estava na União Cultural Brasil e Estados Unidos, que era uma escola de inglês. Estava no comecinho do curso, e aí um dia eu cheguei na escola e vi um cartaz enorme, assim, na entrada da escola, no portão. Precisa-se de atores e atrizes para o musical Jesus Cristo Superstar, em inglês. Eu falei, musical, né? Cantar no teatro? Ai, que legal, vou lá fazer teste, né? Daí fui fazer, mas sem, né, nenhuma experiência de pretensão, mas, enfim, fui fazer o teste. Na época o diretor era o Kiko Perillo, que já não está aqui conosco, e, enfim, fui aprovada lá
no curso, no curso não, desculpa, pro espetáculo. Aí fiz minha primeira participação no Jesus Cristo Superstar. Nesse primeiro momento, eu fazia personagem, sabe aquele todo? Na ficha técnica tá todos, se você eu fazia esse personagem todo. Eu fazia anjo, eu fazia apóstolo, eu fazia discípulo, eu fazia a mulher doente, eu fazia um monte de personagem, né? Mas foi muito legal, foi a primeira. E depois eu fiz mais 3 montagens na escola do mesmo espetáculo. Aí eu já fui ganhando personagem mais assim, que já tinha nome, né? Já tinha maior destaque. Mas eu, na verdade, eu entrei para esse universo do teatro pensando, sendo seduzida pela música, né? Sendo seduzida pela história de poder cantar. E foi muito legal. E nós fizemos, na época, imagina, o nosso Cristo era uma mulher. Então, era uma coisa assim, bem moderna, né? Para a época até, né? E era muito legal. Depois, esse grupo, que era um grupo de teatro mais voltado para a língua inglesa, para a produção de textos em inglês, depois nós acabamos transformando ele também num grupo para português e inglês. Nós montávamos peças em português e peças em inglês. E aí foi onde nasceu meu envolvimento com o teatro, nesse grupo. Depois, com um tempo, nós saímos da escola, porque a escola tinha uma restrição de texto, você não podia montar qualquer coisa, tal. E a partir daí eu saí da escola e montei meu primeiro grupo de teatro, que se chamava Tectons, que ainda existe. Tectons ainda existe aí como entidade. Nós até recentemente remontamos uma peça. E a partir daí nós fomos nos profissionalizando. Nós fizemos depois uma peça do Henrique Buenaventura, que é a Orgia, que falava muito sobre a nossa história latino-americana, que é um texto também bastante premiado, com a direção do Hugo de Villavicencio, querido Hugo, que é professor hoje da Escola Stella Helena e dá aulas aí, faz outras montagens. E hoje eu tenho 2 companhias, né, das quais eu faço parte, a Companhia Nova de Teatro, que eu já estou há 11 anos, e a Meraki Companhia de Teatro, que eu também estou há 7, 8 anos. E essas são as minhas 2 frentes de teatro. E muito legal, porque também no teatro eu tenho essa oportunidade de exercitar o canto, né? Eu também fiz cursos depois disso, fiz vários cursos de canto, cursos de voz, para trabalhar, né? Então, eu sou uma atriz que também canta, né? Nos meus espetáculos. E também faço as minhas apresentações também, como eu falei, dos meus parceiros, que são Marcos Munimbal, muitas coisas faço com ele, com o Arnaldo, agora eu tenho feito bastante coisa com o Arnaldo, cantando, com o Calê também, que é um parceirão que já esteve aí, o Calê Narman. Sim, ele também já passou por aqui. Cantor e compositor, assim, adoro o trabalho dele, também já fiz muitas coisas com ele. E essas parcerias são muito legais, né? Com cada um deles, a gente troca muito, aprende muito. E é muito legal esses 2, eu curto muito esse universo do canto, esse universo do teatro, né? Os 2 se casam muito. Eu comecei a fazer também essa a coisa da expressão corporal também na minha vida foi bastante importante, porque o primeiro contato assim que eu tive com a arte mesmo foi através da dança. Eu comecei a fazer curso de jazz, né, curso de balé moderno, quando eu ainda era bem jovem. E na época meu pai não gostava muito, no que pensava, o que essa menina quer, que é essa coisa de fazer dança, vai pretender o quê, né? E hoje eu Eu entendo. acho que foi telepatia, porque essa seria a minha próxima interferência. Porque, sim, eu queria fazer uma analogia, porque você foi fazer um musical. E nos musicais, há muita expressão corporal, há muita dança, né? A gente vê isso nos musicais muito forte, né? É uma característica dos musicais. E aí eu queria lembrar que além da faculdade, além da pós-graduação, que além do curso de letras, essa menina fez 7 anos de dança, né? Não foi isso? Ou eu estou enganado? Ou eu estou enganado? Você sabe que eu fiz. Então, eu queria que você trouxesse um pouco disso. E assim,
A dança também foi a minha... Alô? Oi? Oi. A gente Apagou está tudo te aqui? ouvindo. Nós estamos te ouvindo, parece que só mudou a imagem. O que aconteceu? Mas nós estamos te ouvindo. A minha Continue. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo e você ajusta o celular. Rosa. Bom, vamos aproveitar essa intercorrência e eu gostaria de convidá-los para mais um intervalo. Voltou aqui. Oi? É de sonho de pó, o destino de um só. Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a vida escura e contemplei a minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a minha escura e fundo, eu creio na minha vida. Meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descarei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a minha escura e fundo, eu creio na minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a minha escura e fundo, eu creio na minha vida. Rápida e esplendidamente as horas passaram, e a profunda meia-noite chegou. A posição do candelabro me desagradava, e estendendo a mão com dificuldade para não perturbar o sono do criado, coloquei-o de modo a lançar os raios de luz em cheio sobre o livro. Esse gesto produziu uma reação completamente inesperada. Os raios das numerosas velas, e eram muitas, iluminaram um canto da sala que até então estivera na completa escuridão. E então vi, plena luz, o retrato. Era o retrato de uma jovem, no alvorecer de sua feminilidade. Olhei rapidamente para o retrato, depois fechei os olhos. Por que fiz isso? Eu mesmo não percebi a princípio, mas enquanto minhas pálpebras permaneciam fechadas, revolvi na mente a razão de assim ter feito. Era um movimento impulsivo, para ganhar tempo de pensar, para certificar-me que minha vista não me iludira, para acalmar e dominar a fantasia, forçando-a a uma contemplação mais serena e segura. Logo depois, olhei de novo fixamente para o quadro. Do que vi, não poderia e nem deveria duvidar. O primeiro clarão das velas sobre aquele quadro, como o que dissipou o sonolento torpor que furtivamente se apossava dos meus sentidos. E sem demora me pôs completamente desperto. O retrato era de uma jovem. Apenas a cabeça, os ombros, os braços, o colo e mesmo as pontas do cabelo luminoso perdiam-se na vaga, porém profunda sombra que se formava ao fundo do conjunto. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada à mourisca, como obra de arte.
Nada podia ser mais admirável do que a própria pintura. Mas aquela comoção tão súbita e tão intensa não era pela execução da obra nem pela imortal beleza do seu semblante, muito menos pela minha imaginação, que, despertada do seu semitorpor, teria transformado aquela imagem numa pessoa viva. Vi imediatamente que as peculiaridades do desenho, o trabalho do vinhetista e da moldura, deveriam ter de pronto dissipado tal ideia. Permaneci ali, quase talvez uma hora, semi-erguido, semi-inclinado, a observar atentamente aqueles detalhes, com os olhos fixos no retrato. Por fim, satisfeito com o verdadeiro segredo de seu encanto, deixei-me cair na cama. Descobrira que o encanto do retrato estava na sua absoluta aparência de vida, que a princípio espantou-me. I ended up confused, haunted, terrified. 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 Com profundo e reverente temor, tornei a pôr o candelabro em sua primeira posição. Afastadas de mim as causas de minha profunda agitação, procurei avidamente o volume que descrevia as pinturas e sua história. Procurando a página que se referia ao retrato oval, encontrei as estranhas e vagas palavras que se seguem. Era uma donzela da mais rara beleza, e não só amável como cheia de alegria. E maldita foi a hora em que ela viu, amou e desposou o pintor. Ele era apaixonado, estudioso, austero, e já tinha na arte a sua desposada. Ela, uma donzela da mais rara beleza, e não só amável como cheia de alegria, toda luz e sorrisos, travessa, amando com carinho todas as coisas, odiando somente a arte, que era sua rival, temendo apenas a paleta, os pincéis e os outros sinistros instrumentos que a privavam da contemplação do seu amado. Era terrível para essa mulher ouvir o pintor exprimir o desejo de pintar o próprio retrato de sua jovem esposa. Ela era, porém, humilde e obediente, e sentava-se submissa durante horas no escuro, onde a luz vinha apenas de cima projetar-se escassa sobre a alva tela. O pintor se alegrava com a sua obra, que continuava de hora em hora, dia após dia. E era um homem apaixonado, rude e extravagante, que vivia perdido em devaneios. E não percebia que a luz que caía tão lívida sobre aquela torre solitária ia murchando a saúde e a vivacidade da sua esposa, visivelmente definhando para todos, menos para ele. Ela continuava ainda e sempre a sorrir, sem se queixar, pois sabia que o pintor trabalhava com fervoroso e ardente prazer por pintar quem tanto o amava, mas que todavia se tornava cada vez mais triste e fraca. Alguns que viram o retrato falavam de sua semelhança como de uma extraordinária maravilha. Prova não só da sua maestria, como do seu intenso amor por aquela quem pintava de modo tão exímio. Mas afinal, ao chegar o trabalho quase ao seu término, ninguém mais foi permitido na torre. Porque o pintor se tornara rude no ardor do seu trabalho e raramente desviava os olhos da tela, mesmo para contemplar o semblante da sua esposa. Assim, não percebia que as tintas que espalhava sobre a tela eram retiradas da face daquela que se sentava ao seu lado. E quando já se haviam passado várias semanas e muito pouco a fazer, exceto uma pincelada sobre a boca e um colorido nos olhos, a alegria da mulher de novo se apagou. E então foi dada a pincelada completando o colorido. Durante um instante, o pintor ficou extasiado diante da obra que tinha realizado. Isso é, na verdade, a própria vida? Voltou-se subitamente para ver a amada. Estava morta! Quero amor da flor de cactus e ela não quis.
Eu quero a flor da minha sede, vivo agitado. Eu já nem sei se sei de tudo ou quase tudo. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Ai, você me mata! Que delícia! Ai, que surpresa boa! Acabamos de ouvir gravação de janeiro de 2019, Romaria de Renato Teixeira, interpretação de Rosa Freitas. Na sequência, vinculada à Biblioteca Mário de Andrade, trecho do espetáculo A Cripta de Poe, direção de Lenerson Polonini, direção de arte, figurinos e maquiagem, Karina Casucelli. E, finalizando, em incursões de cineasta, nossa querida Rosa Freitas, gravando e interpretando Flor de Cactos em uma noite de lua cheia. Ai, que delícia! Ai, primeiro, o espetáculo do Poe é com a Companhia Nova de Teatro, e os meus parceiros que eu adoro, o pessoal, os meus amigos cariocas, né? São a Cláudia, o Rafael e o Afonso, e a Karina Casucelli, que é outra atriz também aqui de São Paulo. Essa versão que nós fizemos para vídeo, né, pela biblioteca, curti muito, foi muito, muito legal, e a gente curte muito o espetáculo. Esse espetáculo do Poe a gente ama, tem vários seguidores aí que adoram também o espetáculo. E também o vídeo, né, que você mostrou, foi lá no Piolim, o outro vídeo que eu estou cantando, a música da Elis, lá que foi interpretada por ela, né, lá no sarau da Eliana. A Eliana é uma fera também, os saraus dela são uma delícia. E agora ela a casa dela já foi palco dos saraus. Agora os saraus, as últimas versões foram lá no Piolim, que também é um reduto de arte ali, o Piolim, restaurante Piolim, que fica ali na Augusta. E agora, na pandemia, os saraus são virtuais, né? Toda quinta, a última quinta do mês. Quem tiver oportunidade, entra. Muitos colegas, assim, muitos artistas de todas as áreas participando do Sarau da Eliana. Ela é uma querida aí que batalha os saraus de uma forma muito legal, consegue ali aglomerar por live pessoas bem, bem interessantes. Aglomerar no virtual. Aglomerar no virtual, agora tem que se aglomerar no virtual, né? Aqui no virtual pode. Nós estávamos falando sobre a tua formação na área de dança. Isso, Então, sabe que aconteceu uma coisa? Eu fiquei 7 anos dançando, mas depois eu curtia muito, adorava dançar, né? E foi muito bom para mim, enfim, para os meus outros trabalhos, tanto no teatro quanto na música, né? Essa noção corporal, esse trabalho com o corpo é muito legal. E nos últimos, eu parei de dançar na época porque eu sentia que as alunas, as minhas colegas, né? Todas elas queriam ser bailarinas, e elas faziam aula faziam balé clássico, né? Elas tinham esse tempo. E eu trabalhava, mas a gente trabalhava e fazia uma aula por semana, 2 aulas por semana. E eu comecei a me achar, eu achei que eu não estava acompanhando. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou ser bailarina, não tenho condição, né, de estudar, né, de me dedicar mais. Aí um dia eu chamei a minha professora, eu falei, olha, eu vou parar, porque eu já estou me sentindo, eu olho no espelho e já não me vejo, às vezes que as outras meninas estão evoluindo muito. A professora ficou muito chateada comigo. Mas você imagina, você é ótima, você não sei o que lá, você não vai abandonar, você não vai abandonar. Eu falei, mas olha, eu não vou conseguir dar continuidade, eu preciso estudar, para ser bailarina, eu precisaria me dedicar mais, estudar mais. E aí, nessa época, eu já estava interessada, ingressando mais no teatro, já estava assim, mais envolvida. Enfim, deixei a academia, na época era a Academia Exótica de Balé,
era aqui no bairro, mas e foi muito legal, a experiência com dança foi muito legal. E ajuda muito, me ajuda muito no teatro, esses trabalhos com a Companhia Nova de Teatro, que são trabalhos muito centrados na movimentação, no corpo, nesse ator, né, que o tempo todo está disponível. Trabalhamos muito com vídeo, também essa encenação com vídeo também, né, trabalhando com as outras artes também. Então, para um ator é extremamente importante, para um artista em geral, né, ter esse trabalho de corpo é muito, muito legal. Mas não sou mais bailarina, mas contribuo muito. Essa mescla de artes é muito legal, você ter esse contato com as várias artes. E aliás, isso é muito legal, né, Paulino? Porque às vezes, né, eu falo muito com estudantes sobre isso. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa fala, eu não vou ser dançarina, eu não vou me envolver com uma coisa. Não é, você não precisa ser bailarino, não precisa querer ser bailarino para fazer dança, você não precisa ser ator para ter um contato com o teatro, você não precisa ser escritor para ter um contato com os textos, né, para a poesia. O legal, principalmente para quem está assim, para adolescentes, para as crianças, esse contato com a arte é muito legal, porque você até pode vir a ser artista, se dedicar a uma dessas áreas, mas o contato com a arte, até porque se você não tem contato, você não sabe se você vai querer aquilo, não quer, ou se você tem aquela afinidade, identidade com aquele tipo de arte. Então, esse contato com a arte é extremamente importante, assim, principalmente na primeira infância e depois na adolescência. E eu sou muito feliz de ter tido esse contato com a dança, né? E a música também, agora no teatro, para mim. Bom, eu sempre acho que se eu não tivesse arte na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Acho que a gente que está envolvido com a arte, a gente sente um pouquinho isso, né? Sim, Como é sem importante dúvida. essa manifestação, né, por meio da arte. Nesse momento, eu gostaria de trazer a nossa conversa um espetáculo em especial, um espetáculo específico, que na minha pesquisa eu achei muito interessante. Eu gostaria de falar sobre uma louça quebrada e nenhuma roupa lavada. Ao que me parece, o texto ele foi construído a várias mãos, foi um trabalho de pesquisa e de entrevistas com mulheres que sofreram violência por serem mulheres. Sim. Então, eu gostaria que você nos trouxesse um pouco da produção desse trabalho de levantamento, de pesquisa, nos traga um pouco dessa nossa arte, que também é de luta. Sim. Esse é um trabalho assim, que me dá muito prazer, apesar do tema ser tão duro, né, ser tão árido. Esse trabalho começou com um convite que eu recebi de uma colega atriz, que nós já nos conhecíamos há muitos anos, mas nunca havíamos trabalhado juntas, que é a Cléo Moraes. E ela enfim, já tinha essa ideia de fazer um texto sobre esse tema de violência contra a mulher. Enfim, me convidou para fazer parte do elenco, nós duas. E, enfim, eu fiquei muito feliz. Ela já estava pesquisando, ela fez muitas entrevistas com mulheres de vários locais. Foi uma pesquisa que ela foi fazendo ao longo dos anos, entrevistando pessoas, mulheres que tinham sofrido algum tipo de violência de gênero, né? E ela já tinha o texto. E aí nós começamos a conversar sobre isso. Na época, a direção seria do Milton de Almeida, que também já não está entre nós, né? No início dos trabalhos foram conduzidos por ele, algumas vivências que nós fizemos, alguns experimentos. Na sequência, em seguida, o Eduardo Osório, que passou a dirigir, ele efetivamente dirigiu o espetáculo, que é um querido, é um grande artista também, um grande ator e um grande diretor. Então, a partir desse trio, nós, enfim, montamos o espetáculo, e o espetáculo, ele fala nada ali é inventado, né? Infelizmente, né? Todas as cenas, todos os diálogos, eles são tirados de relatos reais de mulheres
falando sobre a sua experiência com a violência, principalmente a violência doméstica. E também as nossas experiências como mulheres. Eu, a Cléo, a Jo Gomes, que também fez uma preparação, a preparação corporal, né? Então, todas essas, até os meninos, o Eduardo Osório, o Tiago também, que é o nosso, que fez a nossa eliminação, o Mantini, que faz a nossa produção, todas essas pessoas contribuíram de alguma forma para o texto, porque eles, como homens também, colocaram a sua sensibilidade, e nós, como mulheres, a nossa história de vida. Muitas daquelas cenas ali são histórias que eu vivi, que a Cléo viveu, que a Jo viveu, que outras mulheres com as quais nós conversamos, a Rita Lacerda, que também tá no elenco, nós três estamos no elenco, eu, Rita Lacerda e Cléo Moraes, eu e a Rita, nós trocamos, quando eu não estou, ela está, quando ela está, eu não estou, nós fazemos um troca-troca, eu e a Rita Lacerda, uma grande atriz também, que já é minha parceira de muitos e muitos anos, lá daquele grupo Tectons também. Então, e esse espetáculo, ele assim, nos dá uma satisfação muito grande, porque nós levamos esse espetáculo para escolas, nós levamos esse espetáculo para entidades, nós levamos esse espetáculo para a faculdade ali na São Francisco, com pessoas que lidam com esse tema, com juízes, com advogados, com pessoas que trabalham nas entidades públicas, lidando com essa questão da violência, atendendo mulheres. Então, sempre foi muito prazeroso, nós conversamos, nós batemos um papo com as pessoas. Então, esse espetáculo, ele muitas vezes, o que nos dá muita satisfação é saber que no nosso bate-papo a gente acaba recebendo das pessoas o retorno sobre como esse espetáculo chega. Algumas mulheres dizem para a gente, olha, depois desse espetáculo a minha vida mudou. Então, isso para nós é incrível. Depois desse espetáculo, eu mudei de casa. Depois desse espetáculo, eu comecei a perceber que eu era violentada, porque às vezes as mulheres não percebem que elas estão sendo violentadas. A questão da violência muitas vezes é naturalizada, você acha que aquilo é normal, que acontece com todo mundo, que é assim mesmo, uma hora tem um pega, uma hora tem um tapa, uma hora tem uma repressão, uma hora tem uma proibição. E assistindo o espetáculo, e lógico que a gente faz o espetáculo com muito respeito, né? Respeito a essas mulheres, com muita delicadeza e com muito profissionalismo, né? Porque nós sabemos como esse tema é delicado e, ao mesmo tempo, importante de ser levado. Muitos homens, né? Muitos homens nos relatam no final do espetáculo, puxa vida, sabe que eu não percebi que essa minha atitude era uma atitude violenta, que essa minha atitude era uma atitude machista? Como eu falei, são coisas que nós estamos tão acostumados, e o próprio homem está tão acostumado que não percebe, muitas vezes, o início de uma violência, né? Então, realmente, o espetáculo que nós fizemos, estamos com ele já há algum tempo, e vamos voltar aí com ele passando essa história presencialmente. Nós fizemos alguns trabalhos online. Nós fizemos, o último foi ali na Casa de Cultura da Vila Guilherme, foi muito legal, a gente fez um bate-papo também, que a gente faz o espetáculo, e depois um bate-papo com as pessoas interessadas em saber como é que foi o processo, como é que foi a pesquisa. As pessoas gostam muito de falar sobre as suas experiências, né? E o que a gente também percebeu é que muitas vezes esse tema é um pouco restrito às mulheres, né? Então, nós nos pegamos, muitas vezes alguém nos convidava para fazer uma apresentação e dizia assim, olha, eu vou convidar todas as funcionárias para assistirem o espetáculo. Nós, não é só para mulheres, o espetáculo é para mulheres e homens, o problema da violência contra a mulher não é uma questão para ela ali, é para os homens, principalmente, sabe, né? A gente conversar sobre isso. Então, esses bate-papos são muito ricos para a gente, porque eles também revertem em novos textos, revertem em aperfeiçoamento do espetáculo. E incrível, né? Porque quando nós começamos a falar começamos a discutir o espetáculo, esse tema ainda não estava tão à tona, assim, não era tão estava tão
difundido. Hoje, nós temos, ainda bem, vários grupos falando sobre isso, vários programas falando sobre isso, mas ainda precisamos de muita conscientização, porque a questão ainda é um problema muito sério. Acho que todos já devem ter ouvido, né, essa situação de que a pandemia fez com que a violência doméstica crescesse. As mulheres estão sendo mais agredidas durante a pandemia, né, principalmente a violência doméstica. Ontem mesmo estava vendo um programa falando sobre isso, né? Os atendimentos cresceram, as reclamações cresceram durante a pandemia, porque as pessoas estão dentro de casa, né? Os agressores estão lá dentro, né? São próximos, então é muito complicado. Então é um tema que nós temos que ainda falar muito sobre ele, discutir muito sobre ele, porque infelizmente a situação é crescente, né? A gente sente que também o espetáculo é uma forma de mostrar a essas mulheres caminhos, né? Nós falamos sobre isso também durante o nosso bate-papo, porque a pessoa que sofre violência, a mulher que está sofrendo violência, ela se sente sozinha, ela não tem com quem compartilhar, né? Muitas vezes, certamente, ela tem medo do seu opressor, né? Do seu agressor, e ela não sabe por onde começar, né? Então, não adianta a gente só dizer, olha, você está sofrendo violência, você tem que sair da situação. Mas a mulher precisa saber como ela vai sair. Ela é dependente financeiramente, muitas vezes. Então, nós, muitas vezes do outro lado, a gente quer usar a nossa experiência para avaliar essa mulher, né? Eu, como Rosa, né, dizer, imagine, se fosse eu já tinha saído dessa casa, se fosse eu já tinha arrumado um emprego, largado esse homem. Só que essa pessoa não é a Rosa. Ela não tem a vida que a Rosa tem, ela não tem a família que a Rosa tem, ela não tem estrutura. A criação, a trajetória. Então, não dá para você comparar, né? Então, tem que saber que essa mulher está sozinha, ela não tem para onde ir, ela não tem com quem reclamar e ela tem medo. Ela tem medo. Então, ela precisa ter esse apoio profissional, precisa ter esse apoio psicológico, precisa ter esse apoio financeiro. Então, o espetáculo é essa conscientização e também nós procuramos dar esses caminhos, essas possibilidades de ajuda, né? Então, é um trabalho muito legal, que me dá muita satisfação, me dá muita alegria poder fazer. Sem a menor sombra de dúvida. Da mesma forma que a sociedade nos quer mudos, nos quer calados, e isso nos é imputado desde a nossa infância. Muitas vezes a mulher é criada para ser submissa pela mãe, pela sociedade. Então, essas correntes, elas precisam serem quebradas, e isso é cotidianamente. A arte, ela tem uma das suas funções, né? Quem estuda arte sabe que a arte tem várias funções, mas uma das suas funções é de fazer com que o apreciador, o leitor, o espectador, ele saia do lugar do qual ele está e chegue a um outro local. E, nesse sentido, o espetáculo alcança o seu intento, porque, como você mesmo disse, depois do espetáculo, a vida de muitos muda. Nesse momento, eu gostaria de convidá-la para mais um interlúdio, para mais um intervalo, que eu espero que você aprecie. Ele vai me matar do coração, esse homem, hoje. Carnaval, não me diga mais quem é você. Amanhã tudo volta ao normal. Deixa a festa acabar, deixa o barco correr, deixa o dia raiar. Restos de Carnaval é um poema autobiográfico de Clarice Lispector, que completa este ano exatos 50 anos de sua publicação. Era Recife, Carnaval, com a mãe muito doente, tudo que aquela menina queria era ser feliz, brincar o Carnaval.
Nunca tinha ido a um baile infantil. Nunca me haviam fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até 11 horas da noite à porta do pé da escada, olhando ávida os outros se divertirem. 2 coisas preciosas eu ganhava então, um lança-perfume e um saco de confete. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital. Vital e necessário, porque vinha ao encontro da minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. Não me fantasiava. No meio das preocupações, com a doença da minha mãe, ninguém em casa tinha cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedi a uma das minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados, pelo menos 3 dias por ano. Nesses 3 dias, a minha irmã também acedia ao meu sonho intenso de ser uma moça e pintava minha boca com batom bem forte, passando também rouge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita, feminina, eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros, tão milagroso que eu não conseguia acreditar. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha, e o nome da fantasia era Rosa. Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que eu jamais vira. Foi quando aconteceu o inesperado. Sobrou papel crepom e muito. E a mãe da minha amiga, talvez atendendo ao meu apelo mudo, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu então fazer também para mim uma fantasia de rosa. Naquele carnaval, pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra pessoa que não eu mesma. Após os preparativos, já me deixavam tonta de felicidade. Embaixo da fantasia usaríamos combinação, pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos protegidas. Mas, Deus nos ajudaria e não choveria. De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados, para que até a tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam de tanta ansiedade. Enfim, chegaram 3 horas da tarde. Com cuidado, para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Quando eu já estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e rouge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa, mas o rosto ainda nu. Eu não tinha a máscara de moça que cobrira a minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me, mas alguma coisa tinha morrido em mim. Eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Desci até a rua e ali de pé, eu não era uma flor, era um palhaço, pensativo, de lábios encarnados. Só depois de horas é que veio a salvação. Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz. Esse menino muito bonito parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu os meus cabelos já lisos de confete. Por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo sem falar. E eu então, mulherzinha de 8 anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Mas é carnaval, não me diga mais quem é você. Hoje é noite de gala, nestes anos desolados, turbas de anjos alados em vestes de gaze, olhos em prantos banhados. Sit in the theater to see a play of hopes and fears. E ritmada a orquestra derrama das esferas a doce harmonia.
E bem do alto do Altíssimo feitos, os atores em voz baixa e amena, murmurando esvoaçam a cena. E a horror, e a pecado, e a intriga invadir os bastidores da peça. Puppets we are, oh, puppets we are, ha ha ha, puppets we are, oh, invisible desventure. Apagadas, apagadas estão as luzes todas apagadas. E dos bastidores da cena, uma sombra se arrasta e insinua. E a um cai cada ator que aquela sombra sangrenta devora. Blood, blood, cried angels. Blood, blood, human blood. That plays the tragedy man and the hero, o verme vencedor. Basta de clamais inocência. Eu sei todo o mal que a mim você fez. Você desconhece consciência. Só deseja o mal a quem o bem te fez. Basta, no ajoelhes, vai embora. Se estás arrependido, vê se chora. Basta, no ajoelhes, vai embora. Se estás arrependido, vê se chora. Quando você partiu, me disse chora. Não chorei. Caprichosamente fui esquecendo que te amei. Hoje me encontras tão alegre e diferente. Jesus não castiga um filho que está inocente. Vá, no ajoelhes, vai embora. Se estás arrependido, vê se chora. Basta, no ajoelhes, vai embora. Se estás arrependido, vê se chora. Vê se chora. Vê se chora. Eu já esqueci porque fiquei longe de ti. Cada momento é pior. Volta no vento, por favor. Eu sei quem és pra mim. Haja o que houver, espero por ti. Há quanto tempo eu já esqueci, porque fiquei longe de ti. Ai, que delícia! Gente, tem coisa que eu não tenho.
Espera que eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Falha Ah, minha. ah. Acabamos de ouvir Restos de Carnaval, de Clarice Lispector com Rosa Freitas. Na sequência, mais um trecho do espetáculo A Cripta de Poe. E com Arnaldo Afonso e Rosa Freitas, Basta de Clamares Inocência, do mestre Cartola. E finalizando um trecho de uma apresentação do Calé Normand e Rosa Freitas, de março de 2020, um pouquinho antes da gente entrar nessa loucura toda. Exatamente, foi um pouquinho antes, olha, acho que foi uma semana antes, foi uma semana, cantando Haja o que Houver, que é uma canção do Madre Deus, que a gente gosta muito de fazer juntos, né? Porque traz um pouquinho da cultura portuguesa, né? Desse sotaque gostoso, né? Da cultura portuguesa, bem O legal. fado, A né? primeira... Hã? O fado. O fado, né? Eu tenho um pouquinho isso, as pessoas me ouvem, dizem que eu tenho uma musicalidade que vem disso mesmo, do fado, né? Não Do é uma coisa... sangue português que corre em suas veias. Eu sempre acho que essa coisa... Quando eu fui para Portugal, conheci a minha família pela primeira vez, né? Foi muito rapidamente. Quando eu conheci a cunhada do meu pai, que é uma senhora que tinha uns 70 anos na época, eu falei, gente, isso aqui é completamente teatro, porque eles são muito teatrais, o jeito de falar. Eu fiquei uma hora com ela a primeira vez, né? Que eu fui, porque foi muito rápido, não era para... Enfim, não avisei que eu ficar, eu fiquei uma hora só com essa minha parente e voltei. E depois, era uma viagem que eu passei por lá e fiquei uma hora. Em uma hora, ela contou para mim, quando meu pai saiu de Portugal, a história do meu pai na infância, a história da família, como ela perdeu o marido, a viuvez dela, mostrou fotos. Em uma hora, ela fez um corridão da família, e de uma forma completamente teatral. Ela chorou, ela riu, ela contou piada, tudo ao mesmo tempo, né? E conhecendo essa minha família, que é da parte do meu pai, eu pensei, meu Deus do céu, isso é teatro, né? Isso é vida e teatro ao mesmo tempo, né? São essa coisa da expressividade, do drama, mas ao mesmo tempo é o drama junto com a comédia, é o choro junto com o riso ao mesmo tempo. É a própria vida, né? É isso, é isso. Foi muito, muito legal. Essa primeira apresentação que eu fiz da Clarice foi para o Sarau da Maria, né? No Carnaval, foi durante o Sarau, né? Foi uma apresentação que eu fiz especialmente para o Sarau da Maria, que eles todo mês eles fazem várias apresentações, assim, vários músicos, vários artistas, poetas se apresentam, muito legal. E já é a tradição aí, é um sarau super tradicional, muito competente, também tem à frente aí o Arnaldo Afonso e uma equipe muito legal. E essas cenas do Poe, que você passou, essas últimas, foi uma que nós fizemos durante a pandemia. Cada ator fez da sua casa uma cena, a sua cena, né? E foi muito legal, porque assim, nós fizemos, e depois foi feita uma edição dessas imagens, mas sem recursos nenhum, a gente fez cada um com o seu celular, da sua casa, os amigos do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, de São Paulo, em seus bairros, e depois foi pela Companhia Nova de Teatro, ainda com a direção do Lenilson Polonini, e depois eles foram compilados aí. E essa cena que você mostrou, eu fiz da Casa Mágica, que é do Rui Bento Vidal, que é uma casa realmente mágica desse querido amigo, que é uma casa que hoje hospeda pessoas por via aplicativos, né? É um lugar muito especial, que eu já fiz muitas festas lá, né? O Rui é uma pessoa amiga, muito, muito querido também. E com o Rui também, eu trabalhei em outra arte, que é o cinema, que também nós estamos fazendo vários trabalhos, já fizemos trabalhos de curta-metragem, alguns na casa dele também, nesse espaço que é realmente mágico, é uma casa linda, que tem quase uma floresta lá dentro.
E também esse mundo do cinema que é diferente do teatro, né? Outro universo, mas também Outra é um aprendizado, linguagem. outra linguagem. E com esses filmes, um deles a gente ganhou um festival Vila Vicenzo. Foi em 2000 eu não sei se foi 2016 ou 2015. É um festival internacional de cinema. Então nós ganhamos na categoria cinema experimental, com o filme O All Star e o Sax, do Rui Bento Vidal. Então também e outros filmes aí, tem alguns que ainda vão sair aí que estão no forno. No forno. Eu sei de algumas produções, né? Inclusive envolvendo NIT. Traz um pouco disso para gente. Então, nós agora, durante a pandemia, antes da pandemia, estávamos com 3 trabalhos para serem remontados, que é uma trilogia do Richard Foreman, isso com a Companhia Nova de Teatro. São textos, Os Deuses Estão Marretando a Minha Cabeça, O Bad Boy Nietzsche e Prostitutas Fora de Moda. Os 3 textos são do Richard Foreman, um norte-americano, hoje deve ter uns 80 anos, mais ou menos, que a Karina e o Lenerson, que são da companhia, são os fundadores da Companhia Nova de Teatro, conheceram lá em Nova York, conversaram com ele, se apaixonaram pelo trabalho, enfim. E aí ele nos deu permissão para montar os textos dele. É a primeira vez que alguém monta, que um grupo monta no Brasil. Nós montamos pela primeira vez os textos dele, aqui do Richard Foreman, aqui no Brasil. E todos eles nós tínhamos estreado, agora nós remontamos os espetáculos para apresentar os 3 juntos. E agora, durante a pandemia, como a gente não pôde apresentar presencialmente, nós fizemos os 3 em vídeo. Nós terminamos faz 15 dias, mais ou menos, esse trabalho em vídeo, que também, né, nós fizemos, a ideia é do teatro mesmo, mostrar o teatro por meio do vídeo. Lógico que o vídeo com uma outra linguagem, com uma outra perspectiva, mas os 3, então agora estamos com os 3 eles estão sendo produzidos, enfim, estão sendo editados, né? Agora a nossa parte de atores aí sai de cena e agora entram os técnicos que são fabulosos, com os quais a gente trabalha. O Theo está fazendo a edição das imagens, fantástico esse nosso parceiro. Então, os 3, eles estão aí também no forno, sendo preparados para aí serem apresentados. Nós vamos, enfim, escolher uma plataforma, vamos divulgar, e aí nós vamos apresentar os espetáculos gratuitamente, né, para as pessoas. Então, são 3 espetáculos muito legais, que falam muito sobre as nossas, enfim, falam muito sobre as nossas questões questões contemporâneas, né? As nossas loucuras, as nossas mazelas, as nossas buscas, os nossos questionamentos existenciais, né? Fala sobre poder, fala sobre as nossas angústias. Então, eu acho que são 3 espetáculos que têm muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, tem muito a ver com o que nós estamos sentindo, com o que nós estamos passando. É engraçado, né, que a primeira montagem, nós já fizemos há alguns anos a primeira montagem do primeiro da trilogia, mas hoje, como a gente sente que os espetáculos estão atuais, né? Na verbalização do texto, você fala, meu Deus do céu, parece que foi feito para esse momento o texto, né? Então, isso que tem na arte, né, que a gente às vezes não tem domínio, você fala uma coisa que você mesmo, né, que escreve, provavelmente, coisas que você escreveu há 5 anos, você vai ler agora e fala, meu Deus do céu, o que é isso que eu escrevi? Aí. Parece que eu estou escrevendo isso agora, é o meu momento. E a arte que independe, às vezes, ela foge ao criador, né? Quando você atemporal, ela segue, ela continua tocando as pessoas, e tocando, e tocando. Muitas vezes, quem tem um texto um pouco mais crítico esperava que isso não acontecesse, né? Porque a gente sonha com uma sociedade melhor, com que as coisas mudem, com que as coisas, de fato, elas se transformem. Nesse momento, eu quero aproveitar, eu quero conversar com a escritora. A gente que é apaixonado pela literatura, a gente sabe que cada público ele tem uma linguagem específica, né? Quando você vai dialogar com
um público você vai usar um tipo de linguagem, com outro público você vai alterar o teu linguajar e tal. E a gente considera, né, na literatura brasileira, Monteiro Lobato como um divisor de águas quando a gente vai falar sobre literatura infanto-juvenil. Até Monteiro Lobato a gente percebe uma coisa, depois dele, ele é apontado como um dos primeiros que, de fato, se debruça sobre o olhar da linguagem da criança, uma literatura infanto-juvenil que dialoga com a linguagem deste público, né? E eu sei que você tem aí no forno uma obra que você está preparando. Eu estou super curioso. Uma literatura infanto-juvenil. Você está aí tamborilando isso aí no seu forno. Eu gostaria que você falasse um pouco, neste momento, desse projeto aqui para a gente. Você sabe que esse projeto nasceu há mais ou menos, a ideia do projeto nasceu há mais ou menos uns 5 anos. 5 a 6 anos. Veio com uma ideia, ele veio com uma ideia, mas ao mesmo tempo já veio com cenas na minha cabeça, né? Aí eu, enfim, deixei do lado, só escrever a ideia e foi ficando. Aí passou um ano, eu escrevi alguma coisa, guardei. Outro ano, esperando sempre um momento para falar sobre ele, assim. Enfim, aí veio a pandemia, e aí é um trabalho que eu quero fazer presencialmente. É um trabalho que eu quero fazer presencialmente, teatro mesmo, falando, porque tem interação com as crianças e tudo mais. Mas aí agora, durante a pandemia, eu até escrevi ele para um vídeo, para fazer um vídeo que seria um pedacinho do espetáculo. Mas, enfim, ele fala sobre uma minhoca portuguesa que se chama Silvina. E por meio dessa personagem, que é uma minhoca, eu vou falar um pouco sobre... Ela vai falar sobre a experiência dela, sobre os sofrimentos dela, os bullying que ela sofre por ser uma minhoca. Ela vai falar sobre o preconceito que ela sofre com os outros bichos, porque ela se sente desvalorizada. E vai falar sobre algumas características dela de alimentação, por exemplo, e por meio dessas características, que são as características da minhoca mesmo, eu vou conversando sobre esses temas que são importantes para todo mundo, né? Mas para esse universo da criança. Então, eu vou falar sobre bullying, eu vou falar sobre preconceito, eu vou falar sobre respeito à natureza, né? Respeito aos recursos naturais, vou falar sobre alimentação, da importância da alimentação, vou falar sobre amizade, vou falar sobre atividade física, dessa importância do corpo, né? Também com base na minhoca, que ela é toda malemolente, ela é elegante, né? Então, por enquanto é só isso, né? Guardar para... Mas ela já está, assim, já tem cenas escritas e ela já está pronta para ser transformada num vídeo no primeiro momento, né? Mas a ideia é fazer um espetáculo mesmo, aí trabalhar com figurinos, a Patrícia, que é uma amiga também, figurinista, é fantástica, ela já está pensando nisso, já está trabalhando, que é a Pagu, né, conhecida como Pagu. Ela tem um trabalho muito legal na área cultural, faz um trabalho lá na Penha, muito interessante, e ela está junto comigo aí nos figurinos. E o Arnaldo Afonso também está comigo nas músicas, porque a minhoca também canta. A ideia é que ele vai trabalhar também. O Ednei Araújo está comigo também na arte visual, né, para trabalhar nessa parte técnica, essa parte de artes visuais. Enfim, eu tenho também, como é um trabalho que eu estou curtindo há muitos anos, né, eu estou assim, cada vez mais ele vai ficando mais gostoso, né, porque a gente vai maturando, mas precisa sair logo agora, porque eu fiquei enrolando muito com ele. Então, assim, agora de projetos, tem esse projeto da Companhia Nova de Teatro, que nós estamos com esses 3 espetáculos aqui, em breve a gente vai divulgar, vamos falar para todo mundo, todos os amigos aqui. Tem esse da Silvina Minhoca portuguesa. Tem também, esse da Minhoca também, a direção desse vídeo, né? Eu convidei a Maísa Axé,
que é uma grande amiga, grande diretora, grande atriz também, para fazer a direção. E tem esse trabalho da Minhoca, tem também os trabalhos da Cia Merak, que é esse espetáculo da Uma Louça Quebrada em Uma Roupa Lavada, que a gente já tem muitos lugares para levar, né? A gente quer ainda, eu, a Rita e a Cléo, estamos muito entusiasmadas, né, em voltar com esse espetáculo. E é isso, muitas coisas, né? Muitas coisas, a gente esperando esse momento passar, mas enquanto isso a gente vai fazendo coisas, né? Vai fazendo coisas no que a gente, dentro do que a gente pode fazer, né? E a gente está fazendo, acho que todo mundo está se dedicando bastante, a gente está conseguindo ocupar assim os nossos espaços. Eu tenho visto isso com os colegas, com os amigos. A gente tem aprendido muito com esse momento também, né? A gente tem aprendido muito com essa coisa tão triste que a gente está vivendo, né? Enfim, o ser humano é incrível, né? Como a gente consegue sobreviver, como consegue se adaptar, né? Então, o que eu acho muito legal, Paulino, é a gente usar a nossa arte também para essa conscientização, né? Eu falei desse trabalho das mulheres. A gente, com a Companhia Nova de Teatro, também fizemos um trabalho sobre a cultura andina, falando sobre o preconceito que as pessoas têm com os nossos irmãos aí, bolivianos, peruanos. A gente fez um trabalho lindo, né? Caminhos Invisíveis, com a direção da Karina Casuccelli, com a Companhia Nova. E com esse trabalho a gente foi para a Itália, né? Que foi a primeira viagem que a gente fez, né? A gente ganhou um prêmio lá também um festival mundial, né? A gente ganhou primeiro lugar com esse espetáculo. A gente foi para a Itália com esses nossos colegas bolivianos e um peruano e fizemos o trabalho lá, foi muito incrível, né? Não conseguimos levar todo mundo, porque eram 25 pessoas, né? Então levamos uma parte, mas falando sobre o preconceito que esses nossos irmãos sofrem por desconhecimento nosso da cultura desses nossos vizinhos, né? Do sofrimento que eles têm também, das dificuldades que eles têm aqui no país, né? Enfim. Esse também Nós, trabalho enquanto seres humanos, somos muito preconceituosos, né? Acho que é da nossa... Infelizmente. Nós queremos só o espelho, né? Nós queremos só o nosso espelho, né? Temos que desconstruir isso dentro de nós. E acho que faz parte da arte esse papel também, né? Esse papel da gente... Sem dúvida. Desvendar, enfim, mostrar. Quando você mostra no palco, essa identificação é muito forte, né? Porque às vezes você contar, quando você vê representado, você se vê no palco, você vê o outro no palco, aquela situação que você muitas vezes está inserido, mas você não percebe. Quando você vê num texto também isso relatado, né? Também eu acho, quando você vê numa dança, né? Quando você vê num vídeo, enfim, a arte tem esse papel de tocar, né? Num outro canal ali, que pode ser um ponto de conscientização e enfim, de livramento, né? das nossas prisões, né? Da nossa ignorância, da nossa falta de humanidade, né? Eu acho que a gente tem que, sim, usar a nossa arte para isso, né? Sem dúvida. Ter prazer, né? E sentir, né? Ter esse prazer, gostar de fazer. Né? Eu fiquei aqui, eu fiz todo aquele discurso da literatura infanto-juvenil e eu fiquei com a sensação que eu falei o nome do autor equivocado, Monteiro Lobato, né? Divisor de Águas. Será que eu falei Monteiro Lobato? Rapaz, eu acho que eu falei Machado de Assis, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Não, você falou Monteiro Lobato. Falei, então tá bom. Então eu fiquei preocupado à toa. Que o Machado fica tão presente na nossa vida, né? Sim, eu fiquei... Rapaz, eu acho que eu falei Machado de Assis. Eu troquei. Não, você falou Monteiro Lobato. Tá bom, então eu fico mais sossegado. Não, literatura infantil. Então, esse universo infanto-juvenil, para mim, eu já fiz muitos espetáculos para crianças. Eu comecei a fazer lá em 79, com essa minha colega amiga Maísa, e com Marcelo Franzolin, também queridíssimo teatro, Milton. Nós fizemos muitos espetáculos infantis e infanto-juvenis. Então, fizemos shows, fiz animação de aniversário. A gente faz um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. Para criança.
Mas escrever mesmo eu nunca tinha escrito, também é um mundo novo, assim, é um mundo novo, é um universo que é legal a gente também se jogar um pouquinho, né, nas nossas seguranças, né? Sim, e que bom que a gente está sempre descortinando mundos novos, né? Sim. E sabe, é muito Querida. legal esse contato que a gente tem com outras, que a gente falou das outras culturas, né? Com outras artes, outras culturas. Nós tivemos a oportunidade de, com a Companhia Nova de Teatro, também nos apresentarmos em outros países, né? A gente fez apresentações, uma apresentação na Grécia, voltamos em 2019 participar de um festival lá na Grécia, fomos para a Romênia também em 2019, e para a Rússia também nos apresentamos. Então, é muito legal também você ver como o nosso fazer teatral é recebido por outras pessoas, né? É recebido por outras culturas, e ver também como as coisas funcionam em outros países, né? Isso também é engraçado, que quando você vê essas outras culturas, quando você se apresenta, esse retorno faz com que a gente se aproxime cada vez mais da nossa cultura, né? Sim. Do nosso Brasil, das nossas coisas, né? Do que a gente vive aqui, de como se construiu essa rosa, de como se construiu cada um de nós, né? A gente valoriza mais também, né? Respeita mais as nossas coisas, a nossa arte, a nossa cultura, os nossos hábitos, costumes, enfim. Querida. Eu agradeço ao universo por ter, assim, por meio da arte, ter conseguido conhecer também essas outras culturas, né? Assim, pessoalmente, né? Não só de leitura, de quão bom foi tê-la aqui nessa edição do Casarte Marginal. Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença, por ter nos brindado esta edição com a sua arte. Muito obrigado, querida. Ai, Paulino, obrigado. Olha, eu amei todas as surpresas, assim, o carinho, né? Essa pesquisa, como eu falei, tem coisa aí que eu nem tenho, né? Achei muito, e assim, principalmente por mostrar os meus parceiros, meus queridos, né? Meus queridos colegas aí de arte. E parabéns a você, a toda a equipe que faz esse trabalho tão bonito de valorizar, de mostrar, de incentivar, de difundir a nossa arte. Parabéns, viu? Parabéns e muito obrigada. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Gratidão. E com todas as pessoas que estão aí. Eu vi que tinham as mensagens, mas eu sou míope, né? Então, eu tenho que ter meio míope, meio não me enxergo de perto, meio de longe, então depois eu vou ler aí as coisas que as pessoas... Mas agradeço aos amigos, aos colegas, a todos que estiveram aqui nos ouvindo. Muito obrigado, querida. Beijo grande. Nesse momento, queridos ouvintes, queridos internautas, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam em mais um Casarte Marginal, aqui na web rádio casileoca.com, a casa de todas as culturas. Queridos, muito obrigados. Sem vocês, nada disso faria sentido. Obrigado. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas. De suas namoradas. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes.
não chorar por sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas, de suas namoradas.